Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras para compreender melhor a Palavra de Deus. Se este é seu primeiro vídeo aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos estudos semanais. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 7, versículos de 1 a 24. O relato do grande dilúvio, um texto que revela tanto o juízo divino, quanto a provisão misericordiosa de Deus para aqueles que o temem. Antes de iniciarmos a leitura, é fundamental compreendermos o contexto histórico e cultural deste texto histórico-teológico. Autor: Moisés escreveu o livro de Gênesis, compilando registros antigos e revelação divina direta, provavelmente durante a peregrinação no deserto, entre 1440 e 1400 a.C. Período histórico. O dilúvio ocorreu aproximadamente entre 2500 e 2300 a.C., segundo diferentes cronologias bíblicas, em uma época de grande corrupção moral e violência na terra. Destinatários: originalmente o povo de Israel que saía do Egito, necessitando compreender as origens da humanidade, a natureza do pecado e a justiça de Deus. Propósito principal: demonstrar que Deus julga o pecado de forma completa, mas preserva um remanescente fiel através de sua graça, estabelecendo um padrão para toda a história da redenção. Contexto cultural. A narrativa do dilúvio ocorre após Gênesis 6, onde lemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra estava corrompida e cheia de violência. Localização no cânon. Este é o primeiro grande juízo divino registrado nas Escrituras, estabelecendo um padrão profético que aponta para juízos futuros e, finalmente, para o juízo final descrito no Apocalipse. Este texto não é apenas história antiga, mas teologia fundamental que revela o caráter de Deus. Sua santidade que não tolera o pecado, sua justiça que executa juízo, e sua misericórdia que provê salvação para aqueles que andam com ele em obediência. Agora vamos ler juntos este texto sagrado e solene. Acompanhe em sua Bíblia, Gênesis capítulo 7, versículos de 1 a 24. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor,
o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Agora vamos analisar a estrutura teológica e narrativa deste texto, observando como Deus orquestra tanto o juízo quanto a salvação. A justiça de Noé, reconhecida por Deus, Deus declara explicitamente: "Tenho visto que és justo diante de mim nesta geração." Esta não é uma justiça meritória, mas a justiça da fé que se manifesta em obediência. Noé se destaca em contraste radical com sua geração corrupta. Hebreus 11:7 confirma que, pela fé Noé preparou a arca para a salvação da sua família. Instruções detalhadas sobre os animais. Deus ordena 7 pares de animais limpos e 1 par de animais imundos. Esta distinção antecipa o sistema sacrificial que seria estabelecido posteriormente. Os animais limpos serviriam tanto para sacrifícios quanto para a alimentação futura. Esta provisão demonstra o planejamento cuidadoso de Deus para a continuidade da criação. O aviso final de 7 dias. Deus concede uma semana adicional antes do dilúvio. Este período representa a paciência divina, dando tempo para arrependimento, mas também demonstra a certeza do juízo vindouro. 2 Pedro 2:5 descreve Noé como pregador da justiça, sugerindo que ele advertiu seus contemporâneos durante todo o período de construção da arca. Lição: a obediência completa à palavra de Deus é o único caminho de salvação em tempos de juízo. Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Não parcialmente, mas completamente. A precisão cronológica. Moisés registra a idade exata de Noé, 600 anos, e posteriormente especifica o dia exato, 2º mês, 17º dia. Esta precisão histórica enfatiza que o dilúvio não é mito, mas evento real na história humana. A Bíblia trata este evento como fato histórico, não alegoria. A família preservada. 8 pessoas entram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas esposas. Jesus Cristo referenciou este número em Mateus 24, 37 e 39, estabelecendo um paralelo profético entre os dias de Noé e sua segunda vinda. Pedro também destaca que 8 pessoas foram salvas. 1 Pedro 3:20. A obediência confirmada repetidamente. O texto enfatiza 3 vezes que tudo foi feito como Deus ordenara. Esta repetição não é redundância literária, mas ênfase teológica na importância absoluta da obediência exata às instruções divinas. Lição: Deus trabalha através de famílias. A fé de Noé resultou na salvação de toda sua casa, estabelecendo um princípio que perpassa toda a Escritura. Nossa fidelidade a Deus impacta aqueles que estão sob nossa influência. A descrição cataclísmica. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Esta linguagem indica um evento geológico e meteorológico sem precedentes. Não foi apenas chuva, mas uma transformação catastrófica envolvendo águas subterrâneas, fontes do grande abismo e precipitação massiva, janelas dos céus. A preservação ordenada da criação.
Todos os animais entram conforme a sua espécie. Esta frase aparece 10 vezes em Gênesis 1 e é repetida aqui, conectando o dilúvio com a criação original. Deus não está destruindo sua criação permanentemente, mas purificando-a para um novo começo. O selo divino de proteção. E o Senhor o fechou dentro. Deus mesmo sela a porta da arca. Nenhuma força externa poderia abri-la, e ninguém que ficou fora poderia entrar. Esta ação divina separa definitivamente os salvos dos perdidos, simbolizando que há um momento quando a porta da graça se fecha. Lição: a salvação é totalmente obra de Deus. Do chamado inicial à preservação final, é Deus quem inicia, sustenta e completa a salvação. Noé construiu a arca, mas foi Deus quem a selou. A duração e intensidade das águas. O texto usa verbos progressivos. Cresceram, prevaleceram excessivamente. As águas não apenas subiram, mas dominaram completamente. Elas cobriram até todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, por 15 côvados, aproximadamente 7 metros, acima dos picos mais altos. A extensão universal da destruição. 3 vezes o texto enfatiza que toda carne, todo ser vivente, tudo que tinha fôlego morreu. A repetição comunica a totalidade absoluta do juízo. Não foi um dilúvio local, mas global. A universalidade do pecado humano exigiu um juízo universal. O remanescente preservado. Em contraste radical com a destruição universal, o texto conclui: e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Esta é a primeira manifestação clara do princípio do remanescente que percorre toda a Escritura. Deus sempre preserva um grupo fiel através do qual continuará seus propósitos redentores. Lição: o juízo de Deus é real, completo e inevitável, mas sua misericórdia também é certa para aqueles que confiam nele. A mesma água que destruiu os ímpios sustentou a arca dos justos. O meio do juízo divino tornou-se o instrumento de salvação. Deste texto histórico e profundamente teológico, podemos extrair 4 lições fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira lição: a justiça de Deus exige o juízo do pecado. O dilúvio não foi um ato de crueldade divina, mas de justiça necessária. Gênesis 6:5 registra que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. A corrupção era total e universal. Romanos 6:23 declara: o salário do pecado é a morte. Deus é santo e não pode ignorar o pecado indefinidamente. Aplicação contemporânea. Vivemos em uma cultura que minimiza a seriedade do pecado e questiona a ideia de juízo divino. Mas a palavra de Deus é clara. Haverá um juízo final. 2 Pedro 3:6-7 estabelece um paralelo direto. O mundo de então pereceu afogado em água, mas os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. O dilúvio é uma sombra do juízo final vindouro. Segunda lição: a obediência completa é o caminho da salvação. 4 vezes o texto enfatiza que Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Não houve criatividade humana na construção da arca. Não houve desvios do projeto divino. Não houve obediência seletiva. Noé obedeceu completamente, mesmo quando suas instruções pareciam irracionais. Construir um barco gigante longe do mar. E quando sofreu, zombaria de seus contemporâneos. Esta obediência radical conecta-se com Hebreus 5:9, que declara que Cristo veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência. Tiago 2:26 confirma: a fé sem obras é morta. Terceira lição: Deus preserva um remanescente fiel. Através de toda a história bíblica, Deus sempre mantém um remanescente fiel. Com Noé, foram 8 pessoas. Com Abraão, iniciou-se uma família que se tornaria uma nação. No tempo de Elias, havia 7.000 que não dobraram joelhos a Baal.
No Novo Testamento, Paulo fala do remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5. Este princípio nos encoraja. Mesmo quando parece que toda a sociedade abandonou a Deus, sempre há um grupo fiel. Jesus disse em Mateus 7:13-14 que o caminho que conduz à vida é estreito, e poucos há que o encontrem. Não devemos nos desanimar se formos minoria. Noé era apenas um entre milhões. Quarta lição: a salvação é totalmente provisão divina. Observe a estrutura da salvação no dilúvio. Deus projetou a arca, instruiu sua construção, ordenou a entrada, trouxe os animais e o Senhor o fechou dentro. Do começo ao fim, a salvação foi iniciativa e ação divina. Noé cooperou através da obediência, mas não poderia ter se salvado por conta própria. Esta verdade aponta diretamente para Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação no dilúvio, Jesus declarou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Efésios 2:8-9 confirma: Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A arca é um tipo profético de Cristo. Ambos são o único refúgio no dia do juízo. Ambos foram providos por Deus, e ambos exigem fé para entrar. A palavra de Deus não foi escrita apenas para conhecimento, mas para transformação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis 7 em nossa vida diária? Na vida pessoal. Assim como Noé teve que tomar a decisão de entrar na arca, você precisa responder pessoalmente ao chamado de Deus para a salvação. Não há salvação por herança familiar ou tradição religiosa. A pergunta é: você já entrou pela porta da salvação que é Jesus Cristo? Examine se sua vida demonstra obediência completa à palavra de Deus, ou se você tem praticado obediência seletiva, guardando apenas os mandamentos que lhe convêm. Na vida familiar, a fé de Noé impactou diretamente sua família inteira. Pais e mães cristãos devem entender que sua fidelidade a Deus influencia profundamente seus filhos. Noé não apenas construiu uma arca, mas construiu um legado espiritual. Estabeleça seu lar sobre o fundamento da palavra de Deus. Ensine seus filhos a temer ao Senhor e ore pela salvação de cada membro de sua casa, confiando na promessa de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Na vida profissional, Noé enfrentou zombaria durante os 120 anos de construção da arca. Em seu ambiente de trabalho, você pode ser ridicularizado por sua fé, por sua integridade, por recusar participar de práticas questionáveis. Mantenha-se fiel, mesmo quando isso parecer ilógico aos olhos do mundo. Trabalhe como para o Senhor. Colossenses 3:23. Sabendo que Deus vê e recompensará sua fidelidade, mesmo que seus colegas não compreendam. Na vida da igreja e comunidade, assim como Noé foi pregador da justiça para sua geração, a igreja tem a responsabilidade de advertir o mundo sobre o juízo vindouro e proclamar a salvação disponível em Cristo. Não podemos ser omissos diante da realidade do pecado e suas consequências eternas. 2 Coríntios 5:20 nos comissiona: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Compartilhe o Evangelho com urgência, pois assim como houve um dia em que a porta da arca se fechou, haverá um dia quando a porta da graça se fechará. Lembre-se, o conhecimento bíblico sem aplicação prática não produz frutos espirituais. Gênesis 7 deve transformar nossa compreensão sobre a seriedade do pecado, a certeza do juízo, a necessidade da obediência e a suficiência de Cristo como nosso único refúgio. Vamos encerrar nosso estudo com uma oração baseada nas verdades solenes e encorajadoras que aprendemos hoje. Oro para que o Espírito Santo use estas verdades para transformar nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos revelares através da história de Noé, tua justiça santa, que não tolera o pecado,
e tua misericórdia maravilhosa que provê salvação para aqueles que te obedecem. Confessamos que muitas vezes, como a geração de Noé, permitimos que nossos corações se encham de pensamentos e desejos contrários à tua vontade. Perdoa-nos por nossa desobediência seletiva, por guardarmos apenas os mandamentos que nos convêm e ignorarmos aqueles que exigem sacrifício. Pedimos que nos concedas a mesma fé e obediência que caracterizaram a vida de Noé. Ajuda-nos a confiar em tua palavra, mesmo quando ela contraria a lógica humana. Dá-nos coragem para permanecermos fiéis, mesmo diante da zombaria do mundo. Que possamos ser pregadores da justiça em nossa geração, advertindo sobre o juízo vindouro e proclamando a salvação em Cristo Jesus. Louvamos-te porque, assim como preservaste Noé e sua família na arca, tu preservas todos aqueles que colocam sua confiança em Jesus Cristo, nosso refúgio eterno. Obrigado porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. 2 Pedro 2:9. Consagramos nossas vidas a ti hoje, comprometendo-nos a andar em obediência completa à tua palavra, a influenciar nossas famílias para a justiça e a viver como remanescente fiel em uma geração corrupta, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a arca de nossa salvação. Amém. Espero que este estudo sobre Gênesis 7 tenha abençoado sua vida e fortalecido sua compreensão sobre o caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia e sua fidelidade em preservar aqueles que o obedecem. Deixe nos comentários como a história de Noé desafia você a viver em maior obediência a Deus em sua geração. Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para seu crescimento espiritual, não esqueça de curtir e compartilhar com seus irmãos na fé. Na próxima semana estudaremos Gênesis 8, que narra o fim do dilúvio e o novo começo da humanidade. Uma mensagem poderosa sobre recomeços e a fidelidade das promessas de Deus. Que o Senhor o guarde em sua arca de salvação, protegendo-o de todo juízo, e que você seja achado fiel e obediente como Noé quando Cristo voltar. Até a próxima.